Olá, amigos. Meu nome é Gilcler Regina. Atuo em várias empresas no Brasil com as minhas palestras motivacionais, levando uma mensagem de otimismo, excelência, motivação e amor ao trabalho. Fatores estes que despertam o grande gigante interior do ser humano. Este vídeo, Motivação, a diferença das pessoas de sucesso, tem por objetivo estimular a capacidade individual de cada ser humano, despertando o seu grande gigante interior. Quais são os grandes atributos de sucesso do ser humano? Nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que os grandes atributos de sucesso do ser humano são o talento, a persistência, a educação, a inteligência, o incentivo e a motivação. Qual é o mais importante atributo que faz qualquer pessoa chegar ao topo? Quantas pessoas de talento você conhece e que nunca fizeram sucesso? O talento sozinho não leva nenhum ser humano ao topo do mercado. Quantas pessoas venceram reconhecidamente através da persistência? Quantos profissionais, quantos empresários, quantos atletas? Mas, e a grande maioria das pessoas que desistiram, jogaram a toalha quando estavam perto da chegada? Gente que está suando a camisa, ralando no trabalho e nunca conseguiram a sua diferença. Quantas pessoas revolucionaram o mundo com suas invenções maravilhosas, mesmo sendo semi-analfabetas? Pessoas como Thomas Edison, expulso do colégio com 3 meses de aula, porque os seus professores alegaram que ele não tinha capacidade mental para o aprendizado. Thomas Edison foi o criador da lâmpada elétrica, o criador do cinema, o criador de aparelhos fonográficos e fundador da General Electric. Einstein era tido como um retardado, aprendeu a conversar com 8 anos de idade e também foi expulso com 3 meses de aula. Einstein foi o autor da teoria da relatividade, até os dias de hoje, uma das 3 maiores invenções de todos os tempos, e Einstein tido até hoje como um dos grandes gênios da humanidade. Quantas pessoas inteligentes você conhece? Pessoas que nunca conseguiram fazer sucesso. Pessoas que nunca conseguiram colocar em prática os seus conhecimentos. Conheci uma pessoa que tem pós-graduação nos Estados Unidos, doutorado na Europa, e não consegue permanecer no mesmo trabalho por mais de 6 meses. Alguma coisa emocional não fecha na vida dessa pessoa e ela não consegue então fazer o sucesso. Uma das melhores definições que encontrei na minha vida sobre a inteligência. Inteligente não é quem sabe muito, é quem aplica aquilo que sabe. A inteligência sozinha não leva você ao ranking dos melhores na vida. Entre as inúmeras formas de incentivo que a vida nos oferece estão o trabalho, as oportunidades, o mercado e a família. Mas o incentivo só tem valor quando encontra pela frente uma pessoa motivada. Motivação é a diferença que faz a diferença. É a diferença dos que dão certo, dos que não dão certo. A motivação é a argamassa que mistura o talento, a persistência, a educação, a inteligência e o incentivo. E esta grande mistura faz o ser humano sonhar grande para fazer grande. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm salários pequenos e sonhos grandes. E pela dificuldade da vida fica mais fácil reduzir o tamanho do sonho do que aumentar o tamanho do salário. Mas estas pessoas não perceberam que é impossível aumentar o tamanho do rendimento reduzindo o tamanho do sonho. Por isso, o melhor conselho que eu posso dar nesse momento é sonhe grande para fazer grande. O grande teatrólogo inglês William Shakespeare disse certa vez:
Quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. Isto significa dizer que vivemos em tempos de turbulência e precisamos então buscar a nossa diferença diante da competição global. Portanto, uma coisa é inevitável na vida, onde palavras são palavras, desculpas são desculpas, mas o que importa mesmo são os resultados. O que é o sucesso? Sucesso é ver o que todo mundo vê, mas enxergar diferente. No mundo em que vivemos hoje, mais do que fazer melhor, é preciso fazer diferente. Me lembro de uma história da moça que vai para o aeroporto, faz o seu check-in e o seu embarque é dali 1h30. Ela passa então na livraria, compra um livro, compra um pacote de biscoito e vai numa ala reservada do aeroporto para passar o seu tempo. Ao seu lado senta-se um cidadão. E cada vez que ela pega um biscoito no pacote, o cidadão também pega um biscoito no pacote e ela então fica muito nervosa. Essa situação vai se repetindo até o momento em que fica somente um biscoito no pacote. Nesse momento ela já está completamente nervosa. O cidadão enfia a mão no pacote, pega o biscoito, corta no meio, come a parte dele, joga a parte dela dentro do pacote. Ela levanta e vai para o seu embarque, completamente nervosa. E quando ela entra no avião, abrindo a sua sacola, percebe que o seu pacote de biscoito está intacto, inteirinho. Ela estava comendo o biscoito do outro. Quantas vezes na vida nós estamos reclamando dos outros e assim mesmo comendo o biscoito dos outros? É preciso que nós tenhamos uma motivação para fazer o sucesso, para encarar o sucesso de frente, para sermos seta e não sermos alvo. O sucesso é ver o que todo mundo vê, mas enxergarmos de uma forma diferente. Se você quer construir o bom humor, você precisa destruir o mau humor. Se você quer construir uma vida de resultados, uma vida de sucesso, você precisa destruir a desmotivação. Se você quer construir a verdade, você precisa destruir a mentira. No mundo em que vivemos, o entusiasmo tem sido a segunda coisa que mais contagia o ser humano. Infelizmente, a primeira tem sido a falta dele. Nós somos bombardeados pelas notícias negativas. E isto faz com que, num grupo de 100 pessoas, normalmente 98 não fazem sucesso. Porque a grande maioria é desmotivada. Com este bombardeio que nós temos pela mídia, pelo cotidiano, pelo foco no negativo, as pessoas não fazem o seu sucesso. Por isto, para construir a motivação e o sucesso, é preciso destruir a desmotivação. As pessoas de sucesso que buscam a sua diferença sabem que o mundo em que vivemos é um mundo de respostas rápidas. Precisamos estar preparados para o inesperado. Hoje, o mundo não espera, mas se você mudar, o mundo muda com você. Lembro-me de um episódio que aconteceu com o ministro Winston Churchill, o grande estadista britânico, quando apresentava o seu plano de governo diante do parlamento britânico. Discurso inflamado, ele que era um grande orador, estava apresentando o seu plano, quando naquele momento, uma deputada que odiava o ministro, no plenário, deputada Nancy Astor, levanta e vai em direção à tribuna, invade aquele microfone lateral e interrompe o discurso do ministro dizendo: ministro, se eu fosse a sua esposa, eu colocaria veneno no seu café. E ele, sem respirar, olha para aquela senhora e diz: deputada, se eu fosse seu marido, eu tomaria o café. Ou seja, resposta na ponta da língua. Isso também me lembra uma história que um amigo meu me contou sobre o pit stop de Fórmula 1. Aquela troca de pneus na Fórmula 1, que já foi realizada com 20 segundos, com 15 segundos, baixou para 10 segundos, 7 segundos, 5 segundos e o recorde mundial da Ferrari com 4,8 segundos. Esse meu amigo dizia outro dia: Gilcler,
Esse pneu vai ser trocado em 3 segundos, em 2 segundos e em 1 segundo. E eu disse para ele, você ficou maluco? E ele disse, calma que eu não terminei. Vai chegar o dia que o box vai sair correndo atrás do carro para trocar o pneu. Ou seja, aparentemente uma grande loucura. Mas imagine o mundo há 20 anos atrás. Os próximos 2 anos vão fazer parecer piada os últimos 20 anos. Vivemos um modelo onde o conhecimento, a tecnologia estarão de mãos dadas e precisamos então de muita motivação para enfrentarmos este mundo de respostas rápidas. Por isso, para conseguir resultados é preciso talento, mas não tão lento. Quais são as ideias que nascem do nada para o estrelato? O imperador do futuro será um imperador de ideias. Pensar sai barato. A criatividade não é somente gerar coisas novas, a criatividade também passa por abandonar coisas velhas. Não existe milagre, o que existe é o treinamento que forma o campeão. Se você tivesse a oportunidade, no ano de 1972, ter ido na Vila Belmiro, na cidade de Santos. O time do Santos Futebol Clube já tinha saído de campo do treinamento, mas em campo continuava o cidadão Pelé. Pelé treinava 1 hora, 1h30 a mais do que a equipe, fundamentos do futebol, chutes a gol, pênaltis, porque Pelé queria ser o melhor, queria fazer diferente. Mas o que impressiona é que Pelé, neste momento, já era tricampeão mundial de futebol. Tinha a humildade em continuar treinando, treinando e treinando. Esta foi a sua diferença, que fez de Pelé uma das maiores marcas do planeta Terra. Se você perceber na carreira do Guga, ele passa 6 horas diante de uma quadra de tênis, treinando diariamente. Se você tiver a oportunidade de ver a carreira de Pedrinho Matar, o grande pianista, ele passa 8 horas diante de um teclado, treinando, treinando e treinando. As ideias que nascem do nada para o estrelato, as ideias que transformam um medíocre num campeão, são ideias que dizem que o pensar sai barato e o treinamento é a grande diferença. Um ser humano sem metas é a mesma coisa de alguém que sai de casa sem destino. As pessoas de sucesso são pessoas que têm paixão pelo trabalho. São pessoas seta, não são pessoas alvo. A melhor definição que encontrei em minha vida para o trabalho é esta: quando o trabalho é um prazer, a vida é uma alegria, mas quando o trabalho é um dever, a vida é uma escravidão. Existe um oceano de distância entre o saber e o fazer. Existem pessoas que não sabem e não perguntam. Nós somos educados de uma maneira equivocada. Nós somos educados para responder perguntas e não para fazer perguntas. Mas aprendemos quando fazemos perguntas. Existem pessoas que sabem e não ensinam. O que é isto? Pessoas que têm medo de perder o seu posto de trabalho ensinando a sua equipe. E existem pessoas que ensinam e não fazem. O sucesso é de quem faz. O sucesso não é de quem sabe. Lembro-me de um episódio que aconteceu com Gandhi. Ele estava conversando com seus amigos quando vem uma senhora de uma aldeia distante com seu pequeno filho. E diz: Gandhi, fala para meu filho parar de comer açúcar. Está fazendo muito mal para o menino. Gandhi sorri para aquela senhora e diz: tudo bem, eu falo, volta na semana que vem. Na semana seguinte, retornando com seu filho, Gandhi fala para o menino: para de comer açúcar, está fazendo muito mal para a tua saúde. E aquela senhora então diz: puxa, por que você já não me falou isso na semana passada?
me fez retornar. Fiz toda essa viagem novamente. Então Gandhi diz, é que até a semana passada eu também comia açúcar. O sucesso é de quem faz. O discurso tem que estar coerente com a prática. No meu livro No Topo do Mundo, Motivados para Vencer, eu digo que uma palavra convence, mas um exemplo arrasta multidões. Quando a oportunidade bater à sua porta, convide-a para jantar. Não convide-a simplesmente para entrar. Normalmente, quando convidamos alguém para jantar, nós nos preparamos. Nós colocamos a melhor toalha, preparamos a melhor comida, usamos o talher de prata, o cristal, a porcelana, isto é, nos preparamos. O sucesso é o encontro da oportunidade com a preparação. Oportunidades sempre acontecem, mas é preciso estar atento, buscar o conhecimento com mais entusiasmo, com vontade de fazer sucesso. Todas as pessoas nasceram para fazer sucesso. Deus não fez você pequeno para ficar grudado ao chão. Deus fez você para voar alto como as águias. Precisamos tomar banhos diários de motivação, assim como tomamos banhos com shampoos e sabonetes. Em minhas palestras, eu costumo dizer que a vida não é uma coincidência, a vida é uma consequência. No meu livro A Arte de Saber Viver, eu trago uma receita de sucesso, que eu falo que a viagem deve ser tão boa quanto o destino. E a felicidade não é um destino, é uma viagem. Eu desejo que a sua viagem rumo ao topo seja feita cheia de diferenças positivas. Mas lembre-se, para fazer sucesso é preciso muita motivação, muito entusiasmo e muita preparação. Receba meu abraço e esteja com Deus.